Não, normalmente o pregoeiro quer tirar tudo da revenda ou botar mais concorrentes ali. Só que se a revenda, quando ela usa essa ferramenta argumentativa, normalmente ela consegue fornecer na hora sem precisar disso. Resumindo isso aqui, é a seguinte coisa. Vocês estão no pregão presencial de R$9.000. Não é dispensa. Não foi ninguém no pregão. Ele vai cancelar. Antes dele cancelar, vocês vão sugerir isso para que dê até menos de 8.000. Aí ele vai motivar aquilo, ele vai rubricar, e vocês, na mesma hora, ele já pode entregar a nota de empenho. Ou aguardar 2, 3 dias. Por quê? Porque para a União, se comprovou o fato. Ele não pôde esperar, ele usou o que a lei faculta para ele. Respondi a tua pergunta? Não, a União orienta a cancelar. A cancelar. O que você pode fazer nesse caso é usar uma dispensa para a primeira parte e a outra abrir um outro pregão. Auxiliar ele a abrir outro pregão. A União orienta a cancelar. É até 8.000 e ninguém faz fora da risca. Aí seria ilegal. A lei faculta até 8.000. 15.000 se tu tiver um CREA na tua revenda. Mas ele pode assinar, mas aí se entra uma coisa na balança. Se ele assina esses 15.000 e o previsto dele é 18, ele já está alicerçado naquilo. Aí ele pode assinar isso embaixo. Agora, se ele tem 18.000, se ele tem 18.000 de previsto ali e a licitação deu 20, logicamente ele vai sofrer uma sanção da União, do Ministério Público. Mas normalmente eles cancelam. Todas. Isso que vale para qualquer esfera. E é até interessante assim, muitas vezes a gente até fica impressionado com as decisões dos pregoeiros. Gente, um pregoeiro dentro de um órgão público, ele é o quê? Ele é uma pessoa formada, possivelmente em computação, pouquíssimos advogados, tá? Foi uma pessoa que fez administração, prestou concurso público e passou, e um belo dia na vida, aquele órgão que ele trabalha nomeou a ele esse cargo. Ele aceitou. Ele aceitou. O que o pessoal faz da comissão de licitação? Pega todas aquelas leis e decretos ali que eu mostrei para vocês, joga em cima da mesa dele, tu tem 6 meses para começar a trabalhar com isso. Então é natural que um pregoeiro não tenha conhecimento de causa, e muitos são inseguros. Por isso, eles não fazem nada sem o licitante tentar mostrar o caminho das pedras. Muitos são inseguros. Raros são os pregoeiros que têm segurança no que fazem. Esses são os pregoeiros de grandes órgãos públicos que têm volumes de compra muito maiores. Esses sim sabem como lidar. Fechou aqui, dispensa de... não, tem mais aqui. Ela pode acontecer quando a licitação é frustrada. Quer um exemplo de frustrada? É esse exemplo aí, de ter uma só. Só que você aproveitou a ausência de interessado e a frustração da licitação. Frustrei a licitação porque... Outro exemplo de frustração de licitação. Está a tua revenda num pregão de R$10.000, presencial, e você solicitaram lá no termo de referência, impressora térmica não fiscal, velocidade 200 milímetros por segundo. Você foi a única revenda que apresentou equipamento com essa velocidade. As demais apresentaram de 150, 100. O pregoeiro, se ele não tem conhecimento de causa e não sabe analisar aquilo no termo de referência, ele passa adiante. Agora, se você entrou com esse equipamento de 200 milímetros, tirou terceiro lugar, e à sua frente tem 2 equipamentos de 150 de velocidade, você vai solicitar ao pregoeiro que desclassifique esses 2 primeiros. Só que aí o teu equipamento ele já está com preço muito acima. E aí ele resolve cancelar pelo preço que está acima. Então ele não te chama. Ele frustra a licitação pelo preço que está acima do valor que ele tem como referência. Nesses casos, você pode sugerir para ele, em vez de ter que chamar o 4º, 5º colocado, caso você esteja lá embaixo, você pode ofertar para ele o preço que ele quer, estando dentro dos 8.000, alegando frustração na licitação por uma dispensa. Aí, normalmente, ele só pede para você alterar a sua proposta, rubricar, e a partir dali ele pode emitir um empenho diretamente.
Outro exemplo que tem de dispensa de licitação, comprometimento da segurança nacional. Hoje uma licitação ela pode ser usada como dispensa, alegando isso aqui. Eu não sei se vocês sabem, o nosso presidente, o Lula, ele tá respondendo um processo civil por aquisição de uma aeronave. Essa aeronave, quando se tem uma dispensa de licitação por comprometimento da segurança nacional, ela não tem teto, não tem os 8 ou os 15 mil. Ela não tem valor. E aí o órgão pode comprar alegando isso aqui. Ele alegou pelo fato de ele ser um presidente da República, não poder usar voos comerciais, podendo correr riscos aí de sabotagem, de qualquer tipo de coisa desse gênero. Então ele comprou essa aeronave usando isso aqui dentro do artigo 24. Só que o Ministério Público não entendeu dessa forma. E aí foi movido um processo civilmente contra ele. Após o mandado dele, aí ele vai responder esse processo. Outra situação que é usada em dispensa é de emergência ou calamidade pública. O que acontece? Caiu uma ponte do município que liga A a B. Não importa de quem vai comprar cimento. O primeiro fornecedor que tem ali do lado, o órgão está podendo comprar por isso aqui, sem questionar nem preço. Vocês têm exemplo aqui em Santa Catarina das enchentes. Essas enchentes que tiveram, tem o SEASA, que tem equipamentos fiscais, balanças, e essas enchentes queimaram muitos equipamentos. As revendas que foram espertas, quando aconteceu isso, já foram com isso embarcado, porque para o órgão público também é difícil conseguir verba. Não é fácil, tem que ter projeto básico. Em uma situação dessa, até o cara fazer o projeto básico, quanto que eles não perdem no SEASA? Então, as revendas que foram para lá, usando isso, já com uma propostinha de impressora na mão, tiveram sucesso, porque ajudaram o órgão numa necessidade dele. Então, essas são as situações. Fechou aqui dispensa de licitação? Alguma dúvida? Não, mas o órgão ele é dividido naquelas esferas. Ele vai pedir uma medida de adiantamento. Nada pode ser gerado, nenhuma nota de empenho pode ser feita sem ter a previsão de recursos, que é o pedido de empenho para a União. Então, ele só vai emitir a nota de empenho para o fornecedor depois que esse pedido estiver na sua esfera superior. Ele não tem como ter provisão sem emitir uma nota de empenho sem ter provisão. E o que pode acontecer é ele tirar aquilo para cobrir outra coisa, mas aí a gente volta naquela argumentação de antes. É obrigado. Eu vou entrar depois nessa tela, é o pedido de empenho, a solicitação, o projeto básico. Logicamente, um órgão pode tirar uma fonte de recurso para pagar outra, mas aí cabe a nós saber como tentar conseguir isso. E, naturalmente, quando a gente desenvolve um projeto básico, a gente sempre orienta a saber qual tipo de fonte de recurso está sendo usada. Não sei se eu respondi, é que é básico. Pode ser que eles façam. Não, mas aí a gente parte do princípio seguinte, ó, se não tem recurso, eles não liberam. E essa situação emergencial não é para liberação de verba, é para tirar a burocracia que ele tem para criar aquele pedido de empenho. O pedido de empenho para ele. Então, o que vai diminuir é aquela burocracia que ele tem para conseguir essa verba. Se ele não tiver recurso, ele não vai ter liberação do pedido de empenho dele. Ele não vai ter. Aí ele tem que recorrer a uma esfera superior. Por exemplo, se é uma secretaria da saúde,